coisa, qualquer coisa, menos coisa relacionada a quem? A Deus. E aí vem os conteúdos e mais conteúdos e mensagens e mais mensagens, coisa que sua mente, são mensagens rápidas, impactantes e que te envolve, que vai tentando enrolar a gente, e você vai ficando uma pessoa o quê? Vazia, uma pessoa seca, uma pessoa sem conteúdo, uma pessoa sem relacionamento com Deus. Porque para relacionar e para ter intimidade é necessário tempo, e é tempo de qualidade. Então, naquilo que nós passamos a maior parte do nosso tempo fazendo, é isso que nós estamos adorando. Então, se eu e você estamos com o tempo voltado para aquilo que não agrada a Deus, infelizmente a gente está adorando qualquer coisa, menos Deus. Mas é uma advertência para nós. O significado de adoração na Bíblia, a palavra adorar, significa prostrar-se, demonstrar submissão absoluta, reverência, amor extremo. Muitas vezes reduzimos a adoração apenas ao momento do louvor no culto da igreja, mas na verdade a adoração é um estilo de vida. Ela define quem ou o que está no trono do nosso coração. Olha que coisa interessante. Quem é que está no trono? Estilo de vida é aquilo que nós fazemos todos os dias. Não é só no culto, não é só agora, né? Não é só na quarta, no domingo e no sábado. Mas é o que nós somos durante a semana. Porque se eu professo ser um adorador e no dia de amanhã eu estou envolvido com coisas que não agradam a Deus, eu não estou sendo um adorador de verdade, eu estou sendo um adorador de palavras. Estou sendo um adorador de palavras, mas nosso Deus está nos chamando para uma adoração verdadeira, para um compromisso real, para nós levantarmos a bandeira que muitos estão deixando de lado, para que nós levantemos a palavra de Deus como ela é, ainda que sejamos o quê? Ridicularizados. E como somos, né? Como você é criticado. Comentava com a minha sobrinha ontem, ela estava lá em casa, isso é impressionante. Muitas das vezes você está numa roda de amigos, aí surge um papo a respeito das coisas de Deus, aí, você pertence a qual denominação, qual igreja? Eu sou isso, eu sou aquilo. Logo que você fala que é adventista, o pessoal dá um passo para trás, adventista. E às vezes a gente se encolhe, né? Quando nós deveríamos dizer sim, e deveríamos explicar para eles o que é um adventista, porque eles têm na mente outra coisa. Adventista, né, que aguarda a vinda do Senhor, do sétimo dia, que tem o sinal, né, o sábado como sinal. E às vezes a gente se encolhe quando nós deveríamos, não com arrogância, né, mas com humildade, mas com muito amor, mostrar para as pessoas a diferença. Aliás, irmãos, se nós não formos o sal, o que nós estamos sendo? Se a gente for mais um. Eu falo sempre o seguinte, não é no sentido da exaltação nossa, não, é na exaltação de Deus, a quem nós adoramos. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Não para seguir como se diz, o efeito manada. Porque até lá no podcast eles estavam dizendo que até hoje é até interessante falar que você é crente, que você é cristão e tudo mais. Isso aí está rendendo até muita grana aí para esses influenciadores aí que aproveitam e vê que realmente isso atrai muitas pessoas, e eles colocam o nome de Deus ali para, né, para galinhar mais likes e tudo mais, porque o negócio está sendo interessante. E eles fizeram a pergunta, mas será que se começar a cair a audiência lá
Eles vão continuar colocando o nome de Deus, eles vão continuar, não, peraí, esse negócio aqui não está dando certo, porque está caindo muita audiência. Então nós precisamos de refletir sobre essas coisas. O livro do Apocalipse revela que a adoração é o tema central, é o grande teste do fim dos tempos. Nós sabemos que a adoração vai ser a questão do teste final. Apocalipse 14, abre a sua Bíblia aí, vamos orar mais uma vez. Apocalipse 14, abre aí. Vamos abrir, depois que a gente abrir, a gente ora. Apocalipse capítulo 14. Vamos orar novamente? Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Agradecemos o Senhor, ó Pai, pela grande oportunidade, pelo privilégio de estar aqui na casa do Senhor com teus filhos, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, que nós possamos entender que o chamado é para mim, o chamado é para nós, a oportunidade é nossa, o privilégio é nosso. Importa sofrer em nome de Jesus, que nós não venhamos a sofrer por estarmos envolvidos com o pecado, mas sim por pregar o Evangelho, por sermos verdadeiros adoradores, que as pessoas possam nos identificar como aqueles que levam o Evangelho eterno. Povo de Deus, o remanescente, o que sobrou, mas que tem a marca do Senhor, que não nos envergonhemos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos nós, mas que falemos com ousadia, com alegria, com entusiasmo sobre o nosso Deus, para que aqueles que possam ouvir, possam sentir que há poder nas palavras que estamos dizendo, não em nós, mas através de nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Permita ler aqui a tua palavra, Pai. Permita compreender e praticá-la em nome de Jesus. Amém. Aqui no Apocalipse 14, vamos ler aí o versículo 7. Dizendo, Apocalipse 14 traz as 3 mensagens, né? Angélica. Aqui no versículo 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado o quê? A hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e o que mais? E as fontes das águas. Então aqui está falando do Deus Criador. E se você para pensar, essa mensagem aqui, ele está falando, na realidade, ele está tirando isso aqui da onde que João está tirando isso aqui? Do 4º mandamento. Se você pega lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 até o 11, vai falar a mesma coisa no final. Então, o tema central do fim é a questão da adoração. A luta, meus queridos, é para o domínio da nossa mente. A luta é para entronizar em nós. Deus, ele diz que nos últimos dias colocaria o quê? Suas leis onde? Mas é exatamente aonde o inimigo está a todo momento, de todas as formas. E é impressionante que muitas das vezes nós estamos sendo o quê? Enrolados sem perceber. Mas em nome de Jesus, nós que buscamos a Deus, não vamos ser enganados. Amém? Amém. Por que não, irmãos? Porque a promessa é de Deus. Ele estará conosco se nós clamarmos pelo seu nome, se nós buscarmos
nele. Ele vai nos dar a orientação. Porque a adoração é o ponto focal. Porque nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. Se adoramos coisas materiais, tornamos-nos vazios. Se adoramos a nós mesmos ou ao sucesso, tornamos-nos egocêntricos. Aonde está a nossa atenção? Aonde está o nosso foco? É aí que nós estamos adorando, irmãos. Se o nosso negócio é só o trabalho, é só o estudo, ou é só as coisas dessa terra, infelizmente, esse está sendo o nosso Deus. Não deveria. Você vê que tem pessoas que não têm tempo para nada, irmãos. Ele não consegue parar para conversar. Você encontra com a pessoa, rapaz, eu estou apressado, eu tenho que ir ali, e aí vai assim, em casa também não tem tempo, e a pessoa vive correndo, não tem tempo para nada e acaba não fazendo nada. É uma vida enrolada. Porque quando nós não temos o primeiro para Deus, nós não temos para mais nada, Deus. Começa a levar a sua vida aí mesmo, sem buscar as coisas de Deus, você vai ver. Enrola tudo. Você pensa que vou sair mais cedo, hoje eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Depois você vai ter um dia de fracasso. E isso é uma advertência para mim, para você, para nós. Se nós queremos tempo para resolver as coisas, então eu tenho que tirar mais tempo para Deus. Mais tempo para orar, mais tempo para ver o que Deus tem para falar comigo. Eu preciso deixar Deus falar. Jesus, ele afastava. Nas madrugadas estava ele lá nas montanhas, o Filho de Deus. Imagina nós. Ele estava lá em comunhão. E é impressionante, se você pega a Bíblia e começa a ler os evangelhos, você vai ver, Jesus se afastava em momentos, e ele estava ali em contato com a natureza, ele estava em comunhão com o Pai. E quando rompia ali o dia, quando ele descia, a primeira coisa que ele encontrava era o quê? Os atormentados de Satanás. O inimigo, ele está sempre perturbando. Ele vivia sempre tentando perturbar o ministério de Cristo. Irmãos, como é que nós vamos enfrentar o poder das trevas sem estar em comunhão? Lembra daquele pai que levou o filho? Jesus estava onde? Jesus estava lá no monte, clamando. Os discípulos ficaram ao pé. E eles disseram, o pai disse, seus discípulos não puderam resolver a situação. Irmãos, lutar a batalha espiritual não é como você e eu pensamos. Não é porque você tem uma certa eloquência, facilidade de falar ou de cantar, ou que você é uma pessoa que é admirado, né? Isso aí não é suficiente, não. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus para poder ser vencedores na vida espiritual. Para um pouquinho e pensa, se nós, irmãos, hoje não clamarmos a Deus para mudar o que precisa ser mudado, infelizmente nós não vamos prosperar na vida espiritual. Se continuar do jeito que está, às vezes a gente vem ao culto e vem assim, sabe? Nossa, o culto parece que é um peso, sabe? Parece que é um peso, ou às vezes você está desenvolvendo algum ministério, parece que é um peso. Está errado, irmãos. Está errado, esse negócio tem que ser deleite, tem que ser alegria. Mas é um entrave, o povo não quer fazer, ninguém está disposto, você chama um, não quer, o outro também não quer. Meu irmão e minha irmã, vai em nome de Jesus. Siga em frente. Deus e você é a maioria. Se tiver gente só para jogar pedra, só para criticar, só para levantar problema, vai em frente. O pastor Zé Marcos sempre ele falava que o verdadeiro líder tem que ter costa larga, que leva muita pancada. Infelizmente, às vezes leva mais daqui de dentro. Isso é que dói, né, irmãos? Mas se nós estamos firmados em Cristo,
nós vamos adiante, irmãos. E se tem alguma coisa errada, que às vezes a gente falha também, às vezes você no sentido no objetivo aí de querer fazer o melhor, às vezes você também erra. Mas se você estiver buscando o Senhor, Ele vai corrigir. E quem serve o Senhor de coração aceita a correção de Deus. E Deus comunica e fala: ó, meu filho, essas coisas, você precisa mudar algumas coisas aí para poder encaixar melhor, para a obra seguir com mais facilidade. Deus fala, irmãos, com a gente. Ele mostra, Ele não deixa a gente no engano, porque o interesse maior é dele. A obra é dele. Em última instância, quem está em missão é o próprio Deus. E nós temos o privilégio de participar. Já imaginou o que é isso? Você sair para fazer a obra de Deus sabendo, puxa, eu estou aqui, mas eu estou por baixo de um mandado do Senhor. Foi Ele que falou para mim ir. Então eu posso ir. Eu posso ir com coragem, eu posso ir com alegria. Ah, mas se um camarada lá na frente me questionar algumas coisas que eu não sei, se eu encontrar com... Paz. Deus falou, ide. De preferência de 2 em 2. Às vezes a gente não faz dessa forma, né? Às vezes não é nem porque você está ignorando, mas às vezes, felizmente, você não tem uma pessoa para te acompanhar, você vai de preferência de 2 em 2, enquanto um fala, o outro ora. Mas vamos, irmãos, vamos adiante, não vamos curvar diante das dificuldades, porque Deus já nos deu a vitória através de Cristo Jesus. O sábado, o memorial da criação e da adoração, como adventistas, nós compreendemos que o sábado é o sinal distintivo do nosso Criador, né? Conforme está em Êxodo 20, de 8 a 11. Quando nós descansamos no sábado, nós declaramos ao mundo que não somos donos das nossas vidas, nem salvadores do nosso próprio destino. O sábado é o nosso encontro marcado semanal com o Criador, um oásis de tempo onde paramos nossas correrias para reconhecer a soberania de Deus. Que bênção, irmãos. Sábado é como se fosse um oásis no deserto. É algo extraordinário, irmãos. Restaurador. É algo que você prega sem palavras. Quando você sai da sua empresa, está dando pôr do sol, você está saindo, o pessoal, rapaz, mas já está indo embora. Compromisso com Deus. Mensagem. As pessoas ficam encucadas, mas que negócio é esse? Eu trabalhei numa empresa há 8 anos. E eles acostumaram tanto com essa questão que, graças a Deus, tinha um respeito muito grande. Eu estudei a Bíblia com algumas pessoas. Hoje tem um rapaz que é firme na igreja, batizou, fruto do trabalho da gente ali, para a honra e glória do nome de Deus. Mas quando ia chegando na sexta-feira, perto do pôr do sol, as pessoas me ajudavam. Adilson, deixa, passa para nós aí, vai embora, rapaz, já deu sua hora. Olha que bênção, irmãos. Já deu sua hora. Irmãos, que bênção. Mas isso me custou. Isso não foi sempre assim, não. Eu tive que... Tudo tem um preço. Às vezes você está com dificuldades com relação a essas coisas. Mas eu não consigo. Estão me obrigando a isso, obrigando a aquilo. Deixa eu te falar. Se você decidir firmemente não se contaminar, fica tranquilo. Primeiro você tem que ter a certeza da sua decisão. Você tem que decidir antes. Não é na hora. Quando você vai procurar um emprego, quando você chega num local para conversar, você não vai ter dúvida do que você precisa, da forma que você tem que se posicionar. Você já tem sua decisão. Porque se você estiver em dúvida, o inimigo te derruba. Mas se você